Oi, eu sou o Daniel Bittenbender, sou engenheiro agrônomo da Ecocitrus e nesse vídeo a gente vai falar rapidinho da importância de preservar a água nas propriedades, partindo num contexto macro até o que eu posso fazer de bem prático dentro da minha propriedade para conseguir preservar esse bem tão precioso. O que nos leva a falar então do assunto água dentro de uma propriedade rural, um assunto que é tantas vezes já muito falado em vários outros meios, mas realmente ele é muito importante por três aspectos básicos que a gente vai relembrar aqui. Nosso planeta é um planeta hídrico, 70% dele é água, então isso já mostra um pouco da importância dele. Nosso corpo é 70% água, dependendo da idade um pouquinho mais, um pouquinho menos, então já nos remete de novo para a importância da água na própria alimentação. E outro fato interessante, a gente consegue ficar 20 dias sem alimentação, mas se a gente ficar 3 dias sem tomar nenhum tipo de líquido, sem nada de dieta líquida, a gente morre. Então, para manutenção da vida, ela é um recurso realmente que limita a nossa existência dentro do planeta. E se a gente pensar num momento macro assim do que é a água dentro do planeta, lembrando o que a gente aprendia na escola quando nos perguntavam quantos oceanos nós temos, a gente sempre respondia Atlântico, Pacífico, enfim, a gente ia colocando setorizado, como se cada oceano fosse independente e demarcado, né? Isolado dos demais, como se fosse uma linha que dividisse os dois, né? Cada um com as suas características. Mas se a gente puder olhar o planeta de uma forma um pouquinho mais externa e a gente olhar de fora e perguntar quantos oceanos nós temos, a gente vai ver que a gente só tem um. Então a gente consegue fazer uma integração, como o nosso planeta ele é ligado. A água liga todo o planeta, a terra faz a ligação de todo o planeta, o ar faz a ligação de todo o planeta. Então não existe efeito isolado dentro desse ecossistema maravilhoso que a gente tem. Então isso são fatos que nos levam a dar muita importância para o que acontece com a água na nossa propriedade, porque ela vai influenciar do vizinho, vai influenciar a cidade que está abaixo, vai influenciar todo o ambiente que nos cerca. E aí tem algumas dicas que a gente pode usar da questão da água, que a gente pode pensar, poxa, mas eu não consigo ir lá na Amazônia ajudar a replantar lá, não consigo me preocupar com o desmatamento na África ou com a poluição que está acontecendo na água em outro lugar do planeta. Muitas vezes eu não consigo mesmo, mas eu consigo me preocupar com o que está acontecendo na minha propriedade. E isso reflete para o macro da mesma forma. Então assim, se eu não consigo ajudar na questão do reflorestamento numa área longe da minha, mas que causa um impacto ambiental global, eu consigo me preocupar com a vertente que eu tenho na minha propriedade. Eu consigo me preocupar com a mata que está em roda dela. Eu consigo me preocupar colocando algumas árvores naquele córrego, naquele arroio, naquele riozinho que passa na minha propriedade que está desprotegido, que está desbarrancando, que está assoreando, enfim. Essas atitudes micro eu consigo ajudar o efeito no macro, vamos dizer assim. Então, se eu faço a minha parte, o meu vizinho faz a sua parte, a gente consegue, dentro do micro, aumentar, somar essas partes e conseguir que o efeito seja, num total, bastante eficiente. Esse seria um ponto, a gente poder trabalhar essa questão da preservação da água, trabalhando os mananciais de água que a gente tem na propriedade, mas na questão de proteger a vegetação que está contribuindo para a preservação daquela água. E outra dica interessante é a questão das drenagens, né, que são muito polêmicas. Algumas situações elas são necessárias, outras elas são abusivas. Áreas de banhado, áreas úmidas, elas são ambientalmente extremamente importantes para a manutenção da vida que está abaixo dessa área úmida. Então, evitando a drenagem desses banhados seria um aspecto extremamente importante e de se atentar dentro das propriedades. Onde é que eu tenho uma área crítica, uma área úmida que realmente possa me contribuir com essa água? Por que estou falando dessa preservação dessa água superficial? É porque ela é extremamente escassa. Se a gente for relacionar os volumes de água que a gente tem no planeta, a maior parte é salgada e dentro do pouquinho de água doce que a gente tem, a maior parte é congelada. Então, o que nos sobra de rios e vertentes, que é uma água de baixo custo para a gente utilizar, ela é extremamente limitada e às vezes concentrada em alguns locais. Então todo pouquinho que a gente conseguir segurar essa água na propriedade, ela é importante, né? Outra dica, a questão da manutenção da vegetação é extremamente importante na preservação da água, ajuda ela a infiltrar no solo, né? Quem tem vertentes, essa água pode ser usada para utilização nas propriedades. Hoje é muito fácil pegar água encanada da rede, porque é muito cômodo, né? Apesar de ter um custo relativamente baixo, mas é uma água do subsolo que eu estou puxando. Daqui a pouco eu poderia pensar na possibilidade de trabalhar com essa água de vertente, que pode ser preservada, pode ser protegida, tem vários sistemas de proteção de vertentes aí, extremamente eficientes, que te produzem uma água potável. O excedente continua correndo para a natureza, mas a gente absorve essa água superficial, ou seja, a gente não está tirando a água do subsolo. E outro detalhe de retirar essa água do subsolo, tem alguns estudos que apontam que
dependendo de onde é que essa água entrou no aquífero, onde ela começou a entrar no solo para ir até o poço que a gente vai buscar essa água depois, dependendo da distância, são 300 anos de escoamento. Então, cada vez que a gente abre uma torneira, a gente está sujando uma água que levou muitas vezes 300, 350 anos para chegar purificada no aquífero. Então, é um outro fator que leva a gente a tomar uma consciência dessa preservação dessa água superficial. Por mais batido que muitas vezes esse sistema possa parecer, ele é extremamente importante. E dentro desse contexto, as propriedades orgânicas, principalmente, elas têm uma importância muito grande. Não usam insumos, daqui a pouco, que são tão agressivos a esse aquífero, essa água, né? Preservando um pouquinho mais essa originalidade de um sistema próximo do que era o natural, né? Antes da ação humana. Então essas são dicas básicas e bem práticas que o agricultor pode ter na sua propriedade para preservar esse bem precioso que ele possui. E um exemplo prático, só para mostrar para o pessoal do que seria uma proteção de vertente, a gente pode usar como exemplo a propriedade do Mike Kochenborg, onde a gente fez um trabalho na água que eles usavam na propriedade. Ela era captada diretamente da pedra, né, sujeita a alguma contaminação de matéria orgânica, e foi feito todo um trabalho, como pode ser visto nas imagens, de melhoramento dela. Não se agrediu o meio ambiente, simplesmente se direcionou e se isolou a água para que ela viesse limpa da pedra e não tivesse nenhuma contaminação externa. Então é um trabalho fácil de ser feito, que pode ser muito bem aproveitado, melhorando a eficiência do uso da água na propriedade com uma água de excelente qualidade para a família utilizar. Então esse vídeo teve o objetivo de mostrar algumas dicas básicas do que a gente pode fazer na propriedade a respeito de um tema tão vasto globalmente, mas que são aplicações práticas, né, e que espero que tenha sido útil, e nos vemos numa próxima oportunidade.